O teu sacrifício na cruz e a tua entrega por mim são a maior prova de amor que o universo já viu. A tua promessa de um consolador, além da esperança de um novo lar, me fazem dizer, me fazem cantar, me fazem saber que só tu és digno, digno, digno de meu louvor, digno, digno, digno de meu louvor. O teu sacrifício na cruz e a tua entrega por mim são a maior prova de amor que o universo já viu. A tua promessa de um consolador, além da esperança de um novo lar, me fazem dizer, me fazem cantar, me fazem saber que só tu és digno, digno, digno de meu louvor, digno, digno, digno de meu Que bênção podermos nos reunir ao redor da palavra de Deus para estudarmos e deixarmos que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Apresente diante de Deus os pedidos, as súplicas, as intercessões que você tem. Neste momento, convido a todos para que oremos juntos. Pai eterno que estás nos céus, humildemente na tua presença nos unimos como irmãos, como filhos e filhas. Estamos em busca da face do nosso Pai. Estamos em busca da tua bênção,
aquela bênção prometida por Jesus Cristo, que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria no meio deles através do Espírito Santo. Que o Espírito Santo se faça sentir em mim e nos meus irmãos, lançando luz sobre a tua palavra, sobre a tua profecia e ajudando-nos a entendê-la. Responde os pedidos que os teus filhos têm. Responde às súplicas, à lista de pedidos que cada um apresenta diante do Senhor. Que o Senhor, o Pai de toda boa dádiva, de todo dom perfeito, conceda a todos eles a bênção que eles necessitam. Pai eterno, abre a nossa mente neste momento, que ao estarmos lendo os textos da tua palavra, os versos da Bíblia, possamos ir entendendo, lendo e entendendo e explicando, para que seja para a glória do teu nome, querido Jesus, pois é em teu nome que pedimos. Amém. Queridos, o tema para hoje, as duas testemunhas. O capítulo 11 de Apocalipse, ele é uma continuação do capítulo 10. Você percebe que no capítulo 10 temos aqui o DNA do movimento profético, o maior movimento profético que nasceu nesta terra em 1844, pregando as profecias de Daniel e de Apocalipse. O movimento profético adventista nasceu em 1844 e aqui está o DNA, no capítulo 10 de Apocalipse, mostrando como surgiria este movimento profético, que iniciou com Guilherme Miller, com o movimento adventista millerita, e depois, então, de 1844, depois do desapontamento de outubro de 1844, então, ali nasceu um pequeno grupo de pessoas que continuaram estudando a Bíblia para entenderem as razões do desapontamento, e então este pequeno grupo se tornou, em 1863, receberam o nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porém, nasceu ali em 1844. Queridos, nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 10. Capítulo 10 menciona o desapontamento na profecia. Portanto, Deus, que conhece o fim desde o princípio, anunciou aquilo que deveria acontecer. No final dos 2.300 anos, a profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, 2.300 anos, que começaram em 457 que começou em 457 antes de Cristo e que acabaram os 2.300 anos em 1844 depois de Cristo. O que aconteceria? Aconteceria a purificação do santuário, o início do juízo celestial. É exatamente este ponto que Guilherme Miller não entendeu. Ele pensou que seria a volta de Jesus em 1844. Mas, queridos, depois deste desapontamento, porque Jesus Cristo não veio, as pessoas passaram por frustrações, passaram por críticas, calúnias, foram zombados, mas os filhos sinceros de Deus, muitos desanimaram da fé, mas aqueles que continuaram estudando a Bíblia, tentando entender por que, Senhor, por que Jesus Cristo não veio? O que é que nós entendemos de forma errada na profecia? Então Deus os ajudou a entender. Deus nos ajuda a entender a Bíblia quando nós somos sinceros de coração. Ninguém é dono da verdade, meu querido irmão. Eu não sou, você não é, nenhuma igreja é dona da verdade. Mas aqueles que com sinceridade, com lágrimas, com jejuns, buscam saber a vontade de Deus, Deus vai revelando a sua vontade, porque a revelação da verdade divina, ela é progressiva, ela é dinâmica, ela não é estática. Deus não fez a revelação uma vez para sempre, não, ele continua revelando as suas verdades. As profecias continuam sendo entendidas progressivamente. Cada vez você pode entender melhor. Por isso, aqui em Apocalipse 10, nós encontramos a razão. Por que é que houve aquele desapontamento? Deus disse que haveria este desapontamento. Aqui em Apocalipse capítulo 10, abra sua Bíblia e vamos ler aqui a partir do verso 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Esse livrinho aberto é o livrinho que Jesus Cristo abriu.
Em Apocalipse capítulo 5, o livro está selado com 7 selos. E aí no capítulo 6, capítulo 7 e 8 de Apocalipse, o livrinho é aberto. Esse livrinho que estava selado e que foi aberto pelo leão da tribo de Judá é a parte selada do livro de Daniel. Aquelas profecias que Daniel não entendeu, que diziam respeito ao juízo celestial, ao tempo do fim. O anjo disse para Daniel: fecha e sela as palavras deste livro, porque isto está lá em Daniel capítulo 12, verso 4, porque elas vão se cumprir no tempo do fim. Elas não foram entendidas. É a parte selada do livro de Daniel, e que foi desselada pelo leão da tribo de Judá em Apocalipse 5, 6, 7, 8 e 9. Portanto, queridos, aqui no capítulo 10, este livrinho selado com 7 selos, ele aparece aberto, porque Jesus Cristo, em 1844, entrou no Santíssimo, recebeu da mão do Pai o livro selado com 7 selos e começou o processo do juízo celestial. Por isso, aqui no capítulo 10, o livrinho está aberto na mão do anjo, para mostrar para o povo de Deus que este livrinho dizia respeito à decepção, ao desapontamento pelo qual eles passaram. Por isso diz aqui no capítulo 10, verso 8: e a voz que eu do céu tinha ouvido falar comigo, disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. Lembre-se que está falando das profecias que não eram compreendidas lá do livro de Daniel. E disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Compreendendo da forma equivocada a profecia de Daniel, eles entenderam que seria a volta de Jesus em 1844. Lembre-se, não foi a Igreja Adventista do Sétimo Dia que interpretou que seria a volta de Jesus para 1844? Não existia a Igreja Adventista do Sétimo Dia até então. O que existiam eram pessoas que vieram da Igreja Metodista e da Conexão Cristã e de outras igrejas e se reuniram formando o movimento adventista milerita. Queridos, eles comeram este livrinho que foi doce como mel na boca. O que poderia ser mais doce, mais gostoso, mais saboroso do que a volta de Jesus? A expectativa da volta de Jesus foi um mel na boca deles. Queridos, eles estavam se preparando para o arrebatamento em 1844. Por isso diz aqui: na tua boca será doce como mel, mas no teu ventre será amargo, porque foi grande a decepção. Foram milhares que apostataram. Foram milhares que nunca mais quiseram saber de estudar a Bíblia, nunca mais quiseram saber de igrejas, porque tamanho foi o desapontamento. Mas, queridos, aqueles que perseveram com determinação, com paciência, com oração, Deus dará a conhecer a profecia. Deus dará a conhecer a verdade. Por isso diz o verso 10. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Isto se cumpriu em 1844, com a decepção. Mas, em vez de Deus focar no fracasso, em vez de Deus focar e terminar esse capítulo falando da decepção, do desapontamento, não, queridos. Assim como o cristianismo não morreu na morte de Jesus Cristo, mas nasceu com a morte de Jesus Cristo, assim como o cristianismo não morreu com a morte de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, não foi o fracasso de Jesus Cristo, não foi o fracasso do cristianismo, foi exatamente o nascimento do cristianismo através da morte de Jesus Cristo na cruz. Daquela tristeza dos discípulos que olhavam para Jesus Cristo pregado na cruz, daquela tristeza, daquele desapontamento que eles tiveram. Queridos, ali nasceu a bendita esperança da segunda vinda de Jesus. Porque Jesus deixou o túmulo aberto, a sepultura vazia. Ele ressuscitou, subiu ao céu, dizendo: eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Queridos, assim também em 1844, daquela tremenda decepção,
daquele grande desapontamento, não morreu aquele movimento que estava aguardando a volta de Jesus, milhares deles permaneceram fiéis, estudando a Bíblia, buscando entender. E aquilo foi realmente um conforto dado por Deus ao coração deles quando eles entenderam a profecia. O que aconteceu mesmo em 1844? A Daniel, capítulo 8, verso 14, diz até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ou seja, no final dos 2.300 anos, o santuário seria purificado. Que santuário? Não o da terra, porque o da terra já tinha sido destruído no ano 70. No ano 70, quando Tito cercou Jerusalém, destruiu Jerusalém e o templo. Não existia mais o templo na terra. Que templo esse que deveria ser purificado no final dos 1800, no final dos 2.300 anos? Ou seja, em 1844. O templo celestial. Porque o templo terrestre era somente uma cópia do templo celestial. O templo celestial é eterno. Por isso, queridos, em 1844, Deus iniciaria a purificação do santuário celestial, ou seja, uma obra de juízo, de julgamento. E o povo de Deus começou a entender a doutrina do santuário celestial. A doutrina do santuário celestial é que explica o desapontamento de 1844 e explica o plano da salvação. Quando nós não entendemos a doutrina do santuário celestial, que ela está na Bíblia. O livro de Hebreus, por exemplo, escrito por Paulo, ele fala abundantemente sobre o santuário celestial. Você abra a sua Bíblia, então, aqui em Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8. Nós podemos ver aqui no capítulo 8 e o verso 1. Capítulo 8, verso 1 de Hebreus. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, qual o Senhor fundou e não homem. O verdadeiro tabernáculo, o verdadeiro templo de Deus está no céu. Não foi construído por Moisés. Aquele de Moisés era uma cópia passageira que acabaria e que acabou. Caducou. Quando Jesus morreu na cruz, o véu rasgou de cima a embaixo, deixou de ter significado. E no ano 70, tudo foi destruído. Portanto, queridos, agora, no Novo Testamento, no novo concerto, vale também o quê? Um novo santuário, que é o santuário celestial, onde Cristo está assentado. Capítulo 9 fala sobre este santuário celestial. Você pode ler todo o capítulo 8, capítulo 9 de Hebreus, está explicando o santuário celestial. Voltando então agora para Apocalipse capítulo 10, queridos. Aqui em Apocalipse capítulo 10, nós temos uma mensagem dada por Deus para que fosse pregada. E essa mensagem que deve ser pregada ao mundo todo é uma mensagem que estava escondida antes, mas que passou a ser entendida de 1844 para frente. Que mensagem é essa? Do santuário celestial. As profecias de Daniel e Apocalipse, elas estão centralizadas no santuário celestial. O Apocalipse, desde o primeiro capítulo do Apocalipse, já no capítulo 1, está falando de Jesus andando no meio dos 7 castiçais do santuário celestial. Os 7 castiçais no santuário celestial, eles estão no lugar santo. E, queridos, no capítulo 5 de Apocalipse, verso 7, mostra Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, como juiz, entrando na presença do Pai, no Santíssimo, para receber o livro. Queridos, a Bíblia, o livro do Apocalipse, ele está centralizado no santuário celestial. Por isso aqui, no capítulo 10, verso 9, em vez de terminar em fracasso, em frustração, em desapontamento e em choro, como é que termina o capítulo 10? Verso 11. Leia comigo o verso 11. E disse-me, importa que profetizes, outra vez, a muitos povos, nações, línguas e reis. Eles estavam profetizando a volta de Jesus para 1844. Não aconteceu? Passaram pelo desapontamento? Era agora para ficarem chorando, cabisbaixos, depressivos, derrotados, fracassados? Não. Jesus Cristo está dizendo, levante a cabeça. Levante a cabeça. Porque vocês nasceram para um movimento profético mundial.
deste desapontamento, desta tristeza, desta vergonha que vocês estão passando ao serem criticados como cristãos falsos, pregadores falsos, vocês vão nascer como um movimento profético mundial. Por isso, o capítulo 10, verso 11 diz: e disse-me, importa que profetizes outra vez. A quem? A muitos povos, nações, línguas e reis. Importa que profetizes. O movimento que nasceu em 1844 é um movimento profético. Todo aquele que entende as profecias de Daniel e Apocalipse, ele é chamado por Deus para ser um profeta. Você, eu, todo aquele que quiser entender e pregar as mensagens proféticas de Daniel e Apocalipse, o grande plano da salvação revelado no santuário celestial, ele está profetizando aquilo que Deus disse para ele profetizar. Importa que profetizes outra vez. Queridos, aqui nasce, então, um movimento profético mundial. Agora, no capítulo 11, irmãos, no capítulo 11, Deus diz o que eles devem profetizar. Qual é a matéria? Qual é o tema? Qual é a doutrina que eles deveriam pregar? Capítulo 11, verso 1, é continuação do capítulo 10, verso 11. O capítulo 11, verso 1 é continuação de Apocalipse 10, verso 11. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e me disse, levanta-te e mede o templo de Deus. Que templo? O terrestre? Não, o templo celestial. O assunto agora que eles deveriam profetizar e pregar e anunciar para o mundo todo era o assunto do templo celestial. A atenção do povo deveria ser voltada para o santuário celestial, onde Jesus Cristo está intercedendo por você e foi também entronizado como juiz, como o leão da tribo de Judá. Ali ele faz o trabalho do lugar santo e faz também o trabalho, as funções do lugar santíssimo. Ele é intercessor, a intercessão representada pelo lugar santo do santuário celestial, e ele é o leão da tribo de Judá, ele é o juiz representado, então, pelas funções que ele exerce no lugar santíssimo do santuário celestial. Por isso, queridos, esse é o tema da nossa pregação. Foi-me dado uma cana, diz aqui, para medir. Levanta-te e mede o templo de Deus, o templo celestial, e o altar, e os que nele adoram. Quem são estes que adoram no templo de Deus? Todos os que entendem a doutrina do santuário celestial. Todos aqueles que estão pregando o ministério de Cristo no lugar santo e no lugar santíssimo do santuário celestial. Todos estes são chamados por Deus como adoradores. Levanta-te, mede o templo e o altar e os que nele adoram. Não está falando dos ímpios, está falando daqueles que valorizam, apreciam e amam a doutrina do santuário celestial, o ministério sacerdotal de Cristo, lá no céu. Queridos, e aqui diz o verso 2, deixe fora o átrio, deixe fora o átrio, o pátio do santuário celestial não está no céu, o pátio do santuário celestial está na terra, é o planeta Terra. Assim como no santuário da terra, lá existia um pátio, e no pátio existia um altar de sacrifício, onde o cordeiro era morto, assim também no santuário celestial existe um pátio, mas não está no céu, está no planeta Terra. E o altar de sacrifício onde o Cordeiro de Deus foi morto foi o Monte do Calvário. É ali que Jesus Cristo foi crucificado por você. É ali que você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. É ali que o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado para a propiciação dos meus e dos seus pecados. É ali que ele comprou-nos para sermos filhos e filhas de Deus, queridos. Foi no Monte do Calvário, exatamente no pátio do santuário celestial, o planeta Terra. Vocês estão entendendo, queridos? Qual é a mensagem que Deus queria que este movimento que nasceu do desapontamento, que nasceu da frustração da não volta de Jesus em 1844, mas que não deveria ficar cabisbaixo, nem deprimido, nem olhando para baixo, mas olhar para cima. Eu tenho uma missão para vocês. Importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. E o que deveremos pregar? Esta mensagem. O templo celestial, o altar, o santíssimo, o lugar santo.
deixe fora o átrio. Mostrar que Jesus Cristo morreu no pátio do santuário celestial, o planeta Terra. E aqui diz o verso 2, capítulo 11, verso 2. Porque foi dado o pátio, não é? O pátio do santuário celestial, planeta Terra, foi dado a quem? Para as nações. Queridos, a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia é a melhor e mais digna intérprete de si mesma. Em vez de você buscar na filosofia, em vez de você buscar na ciência, em vez de você buscar nos escolásticos a explicação da Bíblia, não, você busca a explicação da Bíblia na Bíblia. Na Bíblia. É um verso que lança luz sobre outro verso. Ela se explica. Por isso diz aqui que o pátio do santuário celestial foi dado para as nações. Onde estão as nações? Na terra. Foi dado para as nações pisarem, andarem neste pátio. Diz aqui, estamos lendo Apocalipse 11, verso 2. Deixe fora o átrio, o pátio que está fora do templo, não o meças, porque o trabalho do pátio já foi realizado por Jesus Cristo. O que é que Jesus Cristo está realizando no céu? O trabalho de intercessão e o trabalho de juiz. Então, agora o foco é o santuário celestial. O ministério de Jesus lá no céu. Porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa. A cidade santa, queridos, fala aqui no Antigo Testamento, a cidade santa é Jerusalém. Queridos, aqui não está falando da Nova Jerusalém. Aqui está falando da cidade santa Jerusalém. Jerusalém, aquela cidade que Jesus Cristo foi crucificado. Jerusalém, aquela cidade que rejeitou o Messias. Esta Jerusalém, ela será pisada pelas nações. Pisarão a cidade santa por 42 meses. Queridos, quando nós entendemos esta profecia do capítulo 11 como uma continuação da missão profética dada por Deus para o movimento profético aqui no capítulo 10, verso 11, quando nós entendemos o capítulo 11 como uma continuação desta missão, nós entendemos isto aqui como um capítulo escatológico. Aqui está dizendo que Jerusalém será novamente pisada. Jerusalém se tornará posse, se tornará jurisdição papal. Lá em Daniel capítulo 11, verso 45. Aqui em Daniel capítulo 11, verso 45, diz que Jerusalém será jurisdição papal. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 11 e o verso 45. Aqui fala que o rei do norte, que é o papado, ele armará suas tendas, ele vai tomar posse, ele vai dominar esta região, esta área que está entre o Mar Grande, o Mediterrâneo, que está entre o Mar Mediterrâneo e o Monte Santo e Glorioso. Esta área que está entre o Mar Mediterrâneo e o Monte Santo e Glorioso é a área de Israel. Esta é a área que o papado vai reivindicar jurisdição e poder sobre ela, domínio sobre ela. Diz aqui, capítulo 11, verso 45 de Daniel. Daniel, capítulo 11, verso 45. E armará as tendas do seu palácio entre o Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo, e o Monte Santo e Glorioso, que era onde estava o templo de Jerusalém. Queridos, mas nesse período em que ele estiver dominando Jerusalém, virá o fim. Por isso termina o verso 45 dizendo, mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra. E por quanto tempo ele vai pisar Jerusalém? Vai ter domínio sobre Jerusalém? Por 42 meses, por 3 anos e meio. Queridos, essa é a supremacia papal do tempo do fim. Esses 42 meses estão falando sobre a supremacia papal do tempo do fim. Você pode ler isso também em Apocalipse capítulo 13, verso 5. Em Apocalipse capítulo 13, verso 5, diz que quando a ferida mortal, desferida contra o papado, aqui Apocalipse 13 diz que a ferida mortal foi desferida contra o papado e parecia que o papado iria morrer para sempre.
Mas a ferida mortal, capítulo 13, verso 3 de Apocalipse, diz que ela seria curada. A ferida mortal foi em 1798, prisão do Papa Pio VI, e começou a ser curada com o Tratado de Latrão, 1929. Portanto, começou a ser curada com o Tratado de Latrão em 1929, quando restaurou o Estado do Vaticano, quando o Papa se tornou um rei de Roma. E esta ferida mortal continua sendo curada gradualmente, através da popularidade, através da aceitação do papado diante do mundo todo. À medida que as nações vão se curvando diante do papado, a ferida mortal está sendo curada. À medida que todos vão aceitando se submeter ao domínio papal, a ferida está sendo curada. E será plenamente curada quando for aprovada a lei dominical, o decreto dominical. Então começam os 42 meses, os 3 anos e meio da última supremacia papal. Durante esse período, a profecia está sugerindo, queridos, que Jerusalém, a cidade santa, estará sob o domínio papal. Será jurisdição de Roma. Não será de Israel, nem dos palestinos, mas jurisdição de Roma. Por isso diz em Apocalipse 13, verso 5, que depois da ferida mortal curada, diz o capítulo 13, verso 5, foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Esse é o período em que a cidade santa vai estar sendo pisada agora no tempo do fim. Queridos, no passado, o povo de Deus foi pisado, pisoteado, perseguido por 42 meses proféticos, 1260 anos. A história se repete. Se você pensa que a história não se repete, se você pensa que a profecia não tem dupla aplicação, então você não vai conseguir entender a profecia, porque tudo mostra que a história se repete e que as profecias, muitas delas, têm dupla aplicação. E aqui diz o capítulo 11 agora de Apocalipse. Apocalipse capítulo 11 e o verso 3. Capítulo 11, verso 3. E darei poder às minhas duas testemunhas. Quando? Neste período do tempo do fim. Quando o papado estiver dominando o mundo com mão de ferro, chamado Nova Ordem Mundial. Não pense que Nova Ordem Mundial vai ser um oba-oba, todo mundo fazendo o que bem entende. Não, queridos. O período da Nova Ordem Mundial vai ser de papado com mão de ferro. Sem liberdade de imprensa, sem liberdade de falar, sem liberdade de religião, sem liberdade de nada. Sem liberdade de comprar e vender. Somente os que tiverem o sinal da besta vão poder comprar e vender. Então, durante a Nova Ordem Mundial, os 42 meses de supremacia papal, haverá realmente muita angústia. E, queridos, neste tempo, o Antigo e o Novo Testamento, diz aqui, olha, capítulo 11, verso 3, darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. No passado, 1260 anos, a igreja de Roma suprimiu a Bíblia, arrancou da mão do povo a Bíblia, proibiu o povo de ler a Bíblia. Pessoas que fossem encontradas lendo a Bíblia ou distribuindo porções da Bíblia, como faziam os valdenses, eles eram mortos, eles eram presos. Queridos, a Bíblia foi colocada na Idade Média, durante esta primeira supremacia papal de 1260 anos, a Bíblia foi colocada como entre os livros proibidos de serem lidos. Mas graças a Deus, a Bíblia foi restaurada e distribuída para o mundo todo. A história vai se repetir, queridos. Agora, no tempo da supremacia papal final, de 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses, aqui diz que o Antigo e o Novo Testamento, porque as duas testemunhas, existe muita polêmica sobre isso, não é? O que são as duas testemunhas? Alguns dizem que as duas testemunhas eram Moisés e Elias. Queridos, a interpretação mais comum e mais correta e coerente que nós entendemos é que as duas testemunhas são aquelas que falam de Jesus Cristo como o Messias vindouro e aquela que fala de Jesus Cristo como o Messias que veio e que morreu por nós.
O Antigo Testamento é a testemunha fiel de Deus, que anunciava a primeira vinda de Cristo. O Novo Testamento é a fiel testemunha de Deus, que anuncia a segunda vinda de Cristo. Queridos, estas duas testemunhas, Antigo e Novo Testamento, Antigo Testamento anunciando a primeira vinda de Jesus como fiel testemunha. Por isso que Jesus, quando expunha a Bíblia para as pessoas, começava pelos profetas, pela lei, pelos profetas, mostrando que ele era o Messias. Porque o Antigo Testamento é uma fiel testemunha que revela Cristo como Messias. E o Novo Testamento é uma fiel testemunha, que prepara você e a mim e o mundo para a segunda vinda de Jesus. Portanto, entenda que as duas testemunhas são Antigo e Novo Testamento. Mas também você pode ver nas duas testemunhas de Jesus Cristo os fiéis filhos e filhas de Deus que morrem pela Bíblia, morrem para divulgar a Bíblia, morrem para pregar o Evangelho revelado nas duas testemunhas. Portanto, queridos, aqui diz o capítulo 11 de Apocalipse, verso 3, estamos lendo. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Nesse período da última supremacia papal, não haverá uma liberdade religiosa, cada um seguindo, adorando a Deus segundo a sua consciência. Não, todos vão ter que se submeter ao papado. Todos vão ter que aceitar o domingo como dia santo, e não o sábado. Não o sábado bíblico, conforme a lei de Deus diz, os 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20. Mas o domingo como dia santo, esta será uma lei durante esta supremacia papal do tempo do fim, queridos. Por isso, as testemunhas de Deus vão profetizar vestidas de saco, porque a Bíblia estará sendo anulada. Quando o decreto dominical for imposto, quando a lei dominical for aprovada mundialmente, o povo de Deus estiver sendo perseguido, massacrado, é o tempo da angústia final, queridos. É o tempo da tribulação que a igreja estará passando por ela. Nesse período, as testemunhas estarão vestidas de saco. O Antigo e Novo Testamento estarão o quê? Anulados, abolidos. Quando anula-se a lei de Deus, anula-se a Bíblia, anula-se Deus. Por isso, diz aqui que elas profetizam vestidas de saco. E o verso 4, capítulo 11, verso 4. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra, o Antigo e Novo Testamento. E o verso 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca. Essa expressão aqui no verso 5, e se alguém lhes quiser fazer mal, sairá fogo da sua boca e devorará os seus inimigos. Da onde foi tirada esta frase? De 2 Reis. 2 Reis, capítulo 1, verso 9. Lembra-se vocês que Elias fugiu durante os 3 anos e meio, durante os 3 anos e meio que não choveu sobre a terra, durante os 3 anos e meio que Jezabel estava ali adorando Baal, o Deus Sol, fazendo que o povo de Israel adorasse o Sol. Deus se desagradou desta apostasia e reteve as chuvas, reteve a bênção. Não choveu por 3 anos e meio. E Acabe mandou buscar Elias. Vão buscar Elias. Onde vocês encontrarem Elias, tragam Elias. E eles encontraram Elias. E o capitão de 50 soldados foi buscar Elias. E Elias disse, eu não irei com você. E desceu fogo do céu e consumiu o capitão com seus 50 soldados. Outro capitão com 50 soldados, eles foram enviados para buscar Elias, e novamente fogo desceu do céu e consumiu aqueles próximos 50. Queridos, esta é uma referência que está aqui em Apocalipse 11, verso 5, é uma referência à experiência relatada em 2 Reis, capítulo 1, verso 9, de Elias no final dos 3 anos e meio de seca. Isso aconteceu lá. E aqui está sendo mencionado. Por que está sendo mencionado isso aqui? Porque Deus vai proteger as suas testemunhas. Deus vai proteger, assim como Elias foi testemunha de Jesus Cristo.
também você e eu somos testemunhas de Jesus Cristo, porque nós levantamos o Antigo e o Novo Testamento como palavra de Deus. As duas fiéis testemunhas são defendidas com unhas e dentes pelos filhos e filhas de Deus. Nós cremos na Bíblia toda, só a Escritura, unicamente a Escritura Sagrada. É a regra de fé e prática. Nós pregamos e cremos de Gênesis a Apocalipse. Vamos ser perseguidos, mas Deus nos protegerá. E aqui diz no capítulo 11, verso 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Deus nos preservará e eles, os nossos inimigos, serão mortos. Verso 6. Estes, ou seja, as duas testemunhas, têm poder para fechar o céu. Está falando de Elias. Quando Elias disse, não vai chover por 3 anos e meio. Essa é uma evidência do desagrado de Deus, da desaprovação de Deus, porque vocês abandonaram a lei de Deus, estão adorando o sol. Queridos, quando o domingo for implantado como lei dominical para o mundo todo, eles estarão adorando o sol. O Deus Sol não é Jesus Cristo. O Deus Sol é uma representação de Satanás. É uma representação de Satanás. Em vez de adorar o Criador do Sol, Jesus Cristo, as pessoas vão adorar o Sol, representando Satanás. Porque Sunday, dia do Sol, não é o sinal de Deus. É o sinal da besta. É o dia que Satanás colocou para anular o dia de Deus. Por isso, queridos, diz aqui no verso 6, capítulo 11, verso 6. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Essa é uma referência à experiência de Elias, lá em 1 Reis, capítulo 17, verso 1, quando por 3 anos e meio não choveu. Será que esta profecia vai se cumprir de novo? Você acha que é possível? Você acha que é possível que, durante este período de lei dominical mundial, durante este período da última supremacia papal, de 3 anos e meio, 42 meses, você acha que é possível não chover sobre a terra? A primeira vez que Deus usou este período de tempo de 3 anos e meio foi com Jezabel. Porque o sol estava sendo adorado, Deus reteve as chuvas. Durante o período dos 1260 anos, na Idade Média, não era possível ficar sem chover por 1260 anos, porque toda a humanidade teria morrido. Então, queridos, esta profecia que se cumpriu com Jezabel, quando não choveu sobre a terra por 3 anos e meio, voltará a se cumprir? Você crê que ela pode se cumprir novamente agora, na última supremacia papal, que será também de 3 anos e meio? Literais? É possível. É possível. Por quê? Porque está sendo aqui, mencionado aqui, no capítulo 11. Capítulo 11, verso 6. É possível que Deus feche os céus e retenha a chuva, para que não chova durante esse período em que o sol estiver sendo adorado e o mundo todo submisso ao Papa. Mas o povo de Deus terá sua água e o seu pão. Aleluia! Seu pão e a sua água serão certos. Isto faz sentido. Quando Deus diz seu pão e sua água serão certos, porque o mundo vai estar sem chuva e sem água para beber. Estamos lendo Apocalipse 11, verso 6. Tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Agora, queridos, aqui menciona o verso 7. E quando acabarem o seu testemunho, prestem bem atenção, e quando acabarem o seu testemunho, ou seja, quando acabarem os 3 anos e meio, quando acabarem os 42 meses da supremacia papal, o que vai acontecer? O papado vai ser derrubado. O papado vai ser derrubado. Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17, verso 16. O papado, ele reina sobre os 10 reinos da terra, no tempo do fim agora, as 10 supernações. Os 10 reinos com seus 10 reis, eles se submetem ao papado nesta última supremacia papal, mas ela termina no final dos 3 anos e meio de supremacia papal. E no final da supremacia papal, o que acontece? Capítulo 17 de Apocalipse, verso 16. E os 10 chifres que viste na besta
são os que aborrecerão a prostituta. Os 10 reis que deram poder e autoridade para o papado reinar, eles mesmos se levantam contra o papado e destronam o papado. Por isso diz aqui, eles são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Queridos, no final dos 3 anos e meio, 42 meses, o papado é derrubado. E quem vem aparecendo na terra quando o papado for derrubado, pedindo para ser adorado, querendo ser adorado? Satanás. O próprio Satanás personificará Cristo. O próprio Satanás personificará Cristo, meu querido irmão. Esta profecia é para o tempo do fim, agora. Porque quando o papado cair, Satanás aparecerá dizendo, eu sou o Cristo, e será adorado pelos milhões e milhões, pelas igrejas todas que não têm o sinal de Deus. Somente os que receberam o sinal da besta, somente aqueles que insistiram em adorar o quê? O sol. Nós adoramos o Criador do sol, que é Jesus Cristo. E ele manda guardar o sábado. Mas aqueles que adoram o sol, guardam o primeiro dia da semana, Sunday, dia do sol. Então, queridos, aqui diz o capítulo 11, verso 7. Capítulo 11, verso 7. E quando acabarem o seu testemunho de quanto tempo? Que a Bíblia será anulada na face da terra. Porque a lei de Deus foi anulada. Por 3 anos e meio, 42 meses. Quando acabarem esses 3 anos e meio, o que vai acontecer? A besta que sobe do abismo lhes fará guerra. Quem é a besta que sobe do abismo? Satanás, é o próprio. Entendam que a Bíblia fala de 3 bestas. A besta que sobe do mar. Abra sua Bíblia aqui em Apocalipse 13. Apocalipse 13, verso 1. A besta que subiu do mar. E eu me pus sobre a areia e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Este é o papado. A besta que sobe do mar. Qual é a outra besta? Apocalipse 13, verso 11. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Esta é a besta que sobe da terra. Aqui são os Estados Unidos da América do Norte, que dá todo o apoio para o papado. Esta dupla aqui, esta parceria aqui do papado com os Estados Unidos, que consegue dominar o mundo agora no tempo do fim, e dominar os reinos mundiais. Agora, queridos, não existem somente estas 2 bestas. A besta que subiu da terra e a besta que subiu do mar, elas são instrumentos e agentes de uma outra besta, que é o dragão, que é Satanás, no capítulo 12. Veja aí no capítulo 12, verso 3. Veja a outra besta aqui. Besta é um animal, não é? É um animal. Aqui diz no capítulo 12, verso 3. E vi outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Esse dragão é Satanás, capítulo 12, verso 9. Capítulo 12, verso 9 diz, e foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Veja, o dragão é Satanás. O dragão, que é Satanás, é que dá o trono para o papado, diz aqui no capítulo 13. Capítulo 13, verso 2. Finalzinho do verso 2 do capítulo 13, diz que é o dragão que deu o poder e o trono e a autoridade para o papado. Aqui diz, e o dragão deu-lhe o poder, o seu trono e grande poderio. E aqui diz no capítulo 13, verso 11, que a besta que subiu da terra está ligada também ao dragão, que é Satanás. Veja que existe um link entre o dragão, o papado e os Estados Unidos. Porque primeiro aparece o dragão. Ele é a besta que subiu do abismo. Ele é a besta do abismo. Porque foi lançado para o abismo quando foi expulso do céu. E vai ser lançado no abismo no começo dos 1000 anos, porque ele fica os 1000 anos no abismo. Queridos, esta é a besta do abismo, Satanás. Mas ela está intimamente relacionada com a besta que subiu do mar, que é o papado. Porque foi o dragão que deu o poder e autoridade para o papado. E está intimamente ligado também à besta que subiu da terra. Porque o capítulo 13, verso 11,
diz: e vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como dragão. Ou seja, quem fala pelos Estados Unidos não é Deus. Quem fala pelos Estados Unidos é o dragão. Parece um país protestante que só exalta a Deus, mas não, é a voz do dragão, é a voz de Satanás. Você está percebendo o dragão presente no papado e presente nos Estados Unidos? Pois bem, queridos, o dragão é a besta que subiu do abismo. Por quê? A Bíblia diz que Satanás foi lançado para o abismo, quando ele foi expulso do céu. E a Bíblia diz que ele vai ser lançado no abismo novamente quando Jesus Cristo voltar e levar a sua igreja para o céu. A terra vai se tornar um abismo, sem luz nenhuma. E ele vai ficar 1000 anos preso no abismo. E vai subir do abismo no final dos 1000 anos para ser queimado num lago de fogo e enxofre. Portanto, quando você lê o capítulo 11 de Apocalipse, volte agora para o capítulo 11 de Apocalipse, verso 7. Aqui lemos: e quando acabarem o seu testemunho, ou seja, quando o Antigo e Novo Testamento, as fiéis testemunhas de Deus, depois de profetizarem vestidas de saco por 1260 dias, 3 anos e meio, literais. O que vai acontecer quando acabar esse testemunho? Acabou a supremacia papal. E então aparece quem? A besta que subiu do abismo. Diz aqui: a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Ou seja, Satanás aparece imitando Cristo, dizendo: eu sou o Cristo. E nesse período é que vem o decreto de morte. No período da supremacia papal, queridos, o que está valendo é o decreto dominical. Durante a supremacia papal, o que vale é o decreto dominical. Mas quando Satanás estiver na terra, depois que o papado cair, e Satanás estiver como Cristo, o falso Cristo na terra, andando na terra, ele fará com que a terra aprove o quê? O decreto de morte. Por isso diz aqui que a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. É decreto de morte. Decreto de morte contra a Bíblia, decreto de morte contra o povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus. Mas, queridos, Jesus Cristo vai nos libertar. Jesus Cristo vai nos libertar. Assim como na Revolução Francesa, queridos. Aqui também, no capítulo 11, nós temos uma aplicação que é muito interessante. Esta aplicação do capítulo 11 também é aplicada à Revolução Francesa. Quando a Revolução Francesa foi instalada em 1789, queridos, a Revolução Francesa, ela decretou a abolição da religião. Abolição da religião. A religião foi abolida. A Bíblia foi queimada. Deus foi destronado. Na Revolução Francesa, eles elegeram a deusa da razão. Queridos, França, Paris, se tornaram o Egito. Por isso aqui diz o Egito. Fala do Egito e fala de Sodoma aqui no capítulo 11. O Egito moderno foi a França que descreu de Deus a primeira nação que, com a sua assembleia reunida, declarou que Deus não existe, que Deus estava morto. Aboliram a religião, fecharam as igrejas, queimaram as Bíblias, destronaram Deus. Isto foi na Revolução Francesa, isto foi em 1793. Foi em 1793. Queridos, isso durou 3 anos e meio. Em 1793 foi feito o decreto abolindo a religião, abolindo a Bíblia. E elegendo a deusa da razão, a prostituta. Pegaram uma prostituta, uma mulher de rua, uma meretriz, e a colocaram num andor, como sendo uma santa, uma deusa, chamada deusa da razão, e os homens iam carregando numa procissão pelas ruas de Paris, aos milhares de pessoas acompanhando a procissão, carregando a deusa da razão nos ombros. E chegaram até a Catedral de Notre Dame, entraram na Catedral de Notre Dame, destronaram Deus e colocaram
a prostituta, a deusa da razão, como deusa. A única nação na terra que tomou partido ao lado do ateísmo, queridos, foi a nação francesa. Isso foi no dia 11 de fevereiro de 1793. Agora, queridos, depois de 3 anos e meio, a mesma Assembleia Francesa que decretou a abolição da Bíblia, queimou a Bíblia, fechou as igrejas, destruiu a religião, essa mesma Assembleia, 3 anos e meio depois, em 1797, se reuniu para restaurar a Bíblia, restaurar a religião. Eles tinham abolido o casamento, agora voltaram a instituir o casamento. Queridos, as testemunhas de Deus que foram mortas, elas foram reavivadas e restauradas. Agora no tempo do fim, queridos, agora no tempo do fim, novamente as testemunhas de Deus serão mortas, decretadas a sua morte. Isso vai durar 3 anos e meio, durante a supremacia papal do tempo do fim. Mas, queridos, elas serão restauradas, ressuscitadas, assim como aconteceu no passado. Em 1804, a Bíblia foi exaltada porque surgiram as sociedades bíblicas. Em 1798, o Papa Pio VI foi preso. Em 1804, surgiu a primeira sociedade bíblica, a britânica. Depois, em 1816, a segunda sociedade bíblica, americana. E a Bíblia foi exaltada e espalhada para o mundo todo. Assim também, a história vai se repetir, queridos. Agora, no tempo do fim. Depois que o papado abolir Deus da terra, destruir a Bíblia, porque vai anular a lei de Deus, vai estar anulando Deus, através da lei dominical. Mas no final dos 42 meses, o que vai acontecer? O papado será destronado. Satanás será entronizado na terra. Mas nesse tempo, queridos, Deus fará com que a sua lei abolida, ela será exaltada. Por quê? Porque no céu vai aparecer o quê? A lei de Deus. A lei de Deus vai aparecer no céu. Por isso diz aqui no capítulo 11, queridos. Capítulo 11, verso 12. Capítulo 11, verso 12 diz: E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: suba aqui, subi cá. E subiram ao céu. Quem subiu? As 2 fiéis testemunhas de Deus. Subiram ao céu em uma nuvem e os seus inimigos os viram. Queridos, Antigo e Novo Testamento foram abolidos? Quando? Quando a lei foi abolida. E agora a lei de Deus vai ser estampada no céu. Ímpios e justos terão que ler, e terão que ler os 10 mandamentos. A lei de Deus será mostrada no céu. Ela foi abolida, mas será exaltada. Queridos, alegremos-nos com esta bendita esperança de que agora, no tempo do fim, o povo de Deus tem uma missão: pregar a mensagem dos 3 anjos. A mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14 é uma mensagem que diz respeito ao santuário celestial, ao juízo celestial. Essa mensagem tem que ser pregada por este movimento profético mundial que Deus levantou na terra, dizendo: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas. E o que eu devo profetizar? O que eu devo pregar? O templo celestial e os que nele adoram. Queridos, esta é a mensagem das 3 mensagens angélicas. Esta é a mensagem que você e eu temos que pregar, preparando um povo para a segunda vinda de Jesus Cristo, exaltando a lei de Deus, vivendo-a, guardando-a no coração, amando-a, a lei do nosso Deus. Seremos perseguidos? Seremos. Mas seremos protegidos? Também seremos protegidos. Jesus Cristo voltará para nos buscar? Sim, aleluia. Esta é a bendita esperança que nós temos. Alegre-se com esta esperança. E que Deus faça de você um mensageiro da profecia. Importa que profetizes outra vez. Que Deus o abençoe nesta missão santa. Amém? Amém. Deus seja louvado. Eu quero orar com você neste momento. Pai Santo que estás nos céus, derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo.
Derrama sobre nós, porque nós precisamos do teu poder para cumprirmos com esta missão que o Senhor nos deu. Importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. E estas 3 mensagens angélicas que o Senhor nos deu para pregar, precisamos do teu poder para pregá-las. Preparar um povo para a volta de Jesus Cristo. Pai eterno, derrama sobre nós o Espírito Santo. Abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos em todos os países, em todas as igrejas. O Senhor tem filhos e filhas sinceros que pertencem ao Senhor. Abençoa-os a todos e volte logo nos buscar, querido Jesus. Nós imploramos em teu nome. Amém, Senhor. O teu sacrifício na cruz e a tua entrega por mim são a maior prova de amor que o universo já viu. A tua promessa de um consolador, além da esperança de um novo lar, me fazem dizer, me fazem cantar, me fazem saber que só tu és digno, digno, digno de meu louvor, digno, digno, digno de meu louvor. O teu sacrifício na cruz e a tua entrega por mim são a maior prova de amor.